que a tua misericórdia se manifeste mais uma vez e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Daniel 3, a partir do versículo 4, diz assim: Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Somente até aqui, levante a sua cabeça. Antes de darmos início, eu gostaria de saber se alguém nos visita nessa manhã. Se você está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, temos algum visitante? Alguém nos visitando nessa manhã? Temos ali uma senhora, temos 2 pessoas ali atrás, um membro da nossa igreja, um obreiro, vai lhe cumprimentar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e que o nosso Pai possa abençoar a sua vida nessa manhã. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos visitantes. Aleluia. O tema dessa mensagem é Babilônia, lugar hostil. Babilônia, lugar hostil. O livro de Daniel, irmãos, ele inicia com um relato da queda de Jerusalém e do reino de Judá diante do império neobabilônico. No final do 7º século antes de Cristo, com a decadência do império assírio, se levanta um novo império sobre a terra, a Babilônia, que tinha por capital a cidade de mesmo nome do império, Babilônia. Em 597 a.C., a Babilônia, através de Nabucodonosor, domina Jerusalém. Invade Jerusalém, domina sobre Jerusalém e realiza a primeira deportação de judeus para a Babilônia. Em 597, ele leva o rei Joaquim, sua mãe, suas mulheres, os príncipes do reino de Judá, a elite judaica, os homens valentes, todos cativos para a Babilônia. Ele pega um homem chamado Zedequias, tio paterno de Joaquim, e coloca como rei sobre Judá. E ali ele inicia uma espécie de vassalagem, dominando sobre Israel e recebendo impostos. Então Zedequias seria uma espécie de vassalo que deveria obediência a Nabucodonosor e impostos. No entanto, Zedequias se rebela contra o rei da Babilônia. E em 587, um novo cerco acontece. Dessa vez, Nabucodonosor invade Jerusalém e a destrói completamente. O exército babilônio persegue Zedequias, prende Zedequias e o leva até Nabucodonosor, que profere a sentença ao rei de Judá. Todos os filhos de Zedequias seriam mortos na sua presença. Depois de ver os filhos morrerem, Zedequias teria seus olhos furados e também seria levado cativo para a Babilônia. Nesse segundo cerco, Jerusalém é devastada, os muros da cidade derrubados, as portas queimadas e o templo do Senhor destruído. O povo é levado para a Babilônia e o cativeiro inicia durante 70 anos, conforme profetizado por Jeremias, de que Deus usaria a Babilônia como vara de disciplina para disciplinar o seu povo. Na Babilônia, o povo encontra um ambiente hostil à sua fé. Na Babilônia, os judeus encontram um sistema montado,
aparelhado pelo Estado, pelo exército. E esse sistema vai remando contra a fé dos judeus. A Babilônia é uma espécie de símbolo de degradação moral, de idolatria, de materialismo. Babilônia era grande, irmãos, luxuosa, imponente, sedutora. Babilônia era uma potência. Em Apocalipse 17, do 1 ao 5, vamos abrir lá que é importante essa parte, para que possamos fazer a leitura correta do que é a Babilônia. Apocalipse 17, do 1 ao 5, está aqui no telão. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações. Misericórdia. Das abominações da terra. Uma meretriz montada em uma besta, com nomes de blasfêmias contra o Deus Todo-Poderoso, cheia de luxúria, cheia de sedução, de vaidade. Tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e de pecados, vestindo um vestido púrpura enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. A Babilônia é um símbolo do mundo, não desse mundo físico, dos rios, dos mares, da terra, mas de um sistema que vira as costas para Deus e prefere viver ao seu bel prazer, se vira contra Deus, contra o Todo-Poderoso. Um sistema, diga-se de passagem, sedutor, belo, cheio de prazeres. Um sistema hostil a Deus e ao seu Cristo. Um sistema moralmente caído, irmãos. Um sistema que você não vê, mas é real e luta todo dia para que você não permaneça de pé diante de Deus. Um sistema que vem todo dia com os seus decretos, com as suas estátuas, para que você se dobre, para que você se curve, para que você negue ao seu Deus, para que você vá coadunando com o sistema, vá relativizando as coisas e vá se tornando como eles. Um sistema de ideias, conceitos, paradigmas, ideologias. Essa é a Babilônia. E algumas coisas que precisamos aprender sobre a Babilônia, sobre o mundo. Em primeiro lugar, é que você não deve amá-lo. A Bíblia é categórica ao dizer, palavras de João, em 1 João 2,15, não precisa abrir. Ele diz o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer: Babilônia é sedutora,
O mundo tem prazeres para te oferecer, mas o que Deus tem para a sua vida é maior e melhor do que o mundo te oferece. Não ame o mundo. Não ame nada que há no mundo, porque tudo que há no mundo não procede do Pai. Existem pessoas que amam o mundo e a sua palavra, e a palavra está nos dizendo que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, irmãos. Só há uma maneira do amor do Pai estar em nós: se em nosso coração não estiver reinando o amor pelo mundo e pelas coisas do mundo. Veja, irmãos, não é uma questão onde há meio termo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você ama o Pai, não há amor no mundo no seu coração. A Bíblia diz sobre a amizade do mundo, e que ao se tornar amigo do mundo, automaticamente eu e você nos tornamos inimigos de Deus. Esse é o mundo espiritual. Não há meio termo. É automático. Quando você se declara amigo de Deus, automaticamente a sua declaração de amizade com Deus te torna inimigo do mundo. Quando somos amigos do mundo, automaticamente nos tornamos inimigos de Deus. Eu quero ser amigo de Deus, mas me constituo também amigo do mundo. Não dá. Não dá. Deus não divide os seus filhos com ninguém. Não dá para ser amigo dos dois. Jesus certa vez disse que não tem como servir a dois senhores. Ou você vai odiar a um e amar o outro, ou se agradar de um e aborrecer o outro. Ele termina dizendo, não tem como servir a Deus e as riquezas. Não tem como servir a Deus e servir ao dinheiro que temos na conta bancária. Ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro, os dois não dá. Elias, na passagem em que cai fogo do céu, ele repreende Israel. Ele diz, vocês estão cocheando em dois pensamentos. Ou Baal é Deus ou Deus é Deus. Ou vocês servem a Baal, ou vocês servem ao Senhor. Se Baal é Deus, vão lá, sirvam. Mas se o Senhor é Deus, vocês precisam se arrepender dos seus pecados e voltarem o coração de vocês ao Deus Todo-Poderoso. E aí ele propõe o desafio. Vamos ver então quem é Deus verdadeiro. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há meio termo no mundo espiritual. Não tem como estar 80% de um lado e 20% do outro. Não tem como estar 50% de um lado e 50% do outro. É preciso escolher um lado. Josué disse assim, não precisa abrir Josué 24:14. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse, decidam hoje. Vocês vão decidir, mas eu já decidi. Vocês podem servir os deuses do Egito, o dos amorreus, eu e a minha casa temos um lado. Nós serviremos apenas ao Deus de Israel, apenas ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Decida hoje amar a Deus mais do que todas as coisas. Decida hoje amar a Deus mais do que os prazeres desse mundo.
Decida hoje amar a Deus mais do que tudo que você tem ou possa conquistar nessa vida. Faça como Josué, se posicione, mas se posicione do lado certo, irmão. Vocês podem servir quem vocês quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mundo é sedutor, ele tem muitas coisas para te oferecer. Muitas vezes nós ouvimos dizer, né? Ah, vem para Jesus, o mundo não tem nada para te oferecer. Não, tem sim. Tem muita coisa. E muita coisa boa para a carne. Muita coisa boa para satisfazer você nos seus desejos, para te dar prazer momentâneo, mas nada que o mundo te dá pode se comparar a ter Cristo Jesus na sua vida, a estar em paz com Deus, a estar garantido por Cristo ao lado de Deus, e desfrutar do que Deus tem para mim e para a sua vida na eternidade. Paulo disse, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode dizer amém? A vida é curta, vamos viver, vamos nos permitir, diz uma canção lá fora. O sistema da Babilônia, os megafones da Babilônia anuncia, aproveite. É só matéria, daqui a pouco acaba. Curta o máximo que você puder, você vai morrer e tudo vai acabar. Esse é o bordão da Babilônia, a vida é curta. A vida é curta, aproveita, diz a Babilônia. Mas o Senhor diz, a eternidade é longa. Se prepare para estar a eternidade do lado de Deus. Não se iluda com o que a Babilônia te oferece. O que Deus tem para você é eterno. E tem peso eterno, irmãos. O que Deus tem para mim e para você é eterno. E tem peso de eternidade. Toda aquela sedução não pegou Daniel. Daniel conhecia Deus. E ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu continuar amando a Deus. Então, primeira coisa, você não deve amar o mundo. E segundo, o mundo também não deve amar você. Você não deve amar o mundo. Mas o mundo também não deve amar você. Esse sistema caído, esse sistema corrompido, odeia a Deus. Odeia a Deus, irmãos. Não se admire com o que você vê por aí, as blasfêmias. Eles odeiam a Deus. E quando eu e você nos colocamos ao lado de Deus, nós não vamos receber amor do mundo. É triste ver como a igreja está buscando relevância para o mundo. É muito triste ver a igreja querendo se conformar ali, tomar a forma, ser aplaudida, reverenciada, dentro de uma cultura que odeia a Deus. É triste ver valores sendo negociados, com medo de uma cultura de cancelamento, eu não posso falar. Para se tornar relevante, a igreja deixa de falar alguns assuntos que a Babilônia considera ofensivos. João 15, palavras do Senhor Jesus, não precisa abrir. Se o mundo odeia vocês, saibam, antes de odiar a vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra,
também guardarão a de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? O mundo amaria você, se você fosse do mundo, mas você não é. E por isso, assim como o mundo, a Babilônia odeia a Cristo, ela também odeia a igreja, ela também odeia a sua vida. Daniel e seus amigos também foram odiados pelo sistema da Babilônia. Veja, essa perseguição nem sempre é direta, muitas vezes é velada. Daniel tinha conceito diante do rei. Aqueles jovens eram sábios do rei, mas havia um sistema que empurrava Daniel e seus amigos a apostatarem da fé. Tem que se dobrar. Se não se dobrar, morre. Se não se dobrar, morre. Como esse sistema da Babilônia age, irmãos? Como ele se mostra hostil? Que tipo de oposição é essa que você encontra nesse mundo? Qual a estratégia que ele usa? Primeira coisa que eu queria relatar a esse respeito, nesse texto, é que primeiro, a Babilônia destrói o templo. Nabucodonosor invade Jerusalém e derruba o templo do Senhor. E leva o povo cativo para longe da cidade santa. O que isso significa? Primeiro, ele interrompe o culto. A Babilônia, para tragar a sua vida, primeiro ela interrompe o seu culto a Deus. Primeiro, ela te afasta do lugar do culto, do lugar da adoração e do lugar da comunhão. No templo, diariamente eram oferecidos sacrifícios a Deus. No templo, uma vez por ano, no Yom Kippur, dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para pedir perdão a Deus pelo pecado do povo. Ao destruir o templo, a Babilônia fere diretamente o culto judeu. Eles estão agora na Babilônia 70 anos sem culto, irmãos. 70 anos sem ter o prazer de fazer o que você fez essa manhã. Se levantar e dizer, estou indo para a casa de Deus. Estou indo adorar ao Deus Todo-Poderoso. 70 anos sem se reunirem no dia da expiação. Uma das principais armas do rei da Babilônia, do sistema regido por esse mundo, pelas hostes da maldade, é tirar você do ambiente de culto. Afastar o crente da comunhão. E para isso, muitas vezes, ele não precisa fechar a igreja. Ele simplesmente coloca no coração do crente que não precisa mais ir para a igreja. Esse negócio de igreja é balela. O diabo se contentará em colocar na sua cabeça que você não precisa estar aqui. Que você não precisa fazer parte. Que você conseguirá servir a Deus sozinho, isolado na sua casa. É o que ele faz, ele isola. Que não é importante, que não é vital para mim e para a sua vida, que não é ordenado por Deus a reunião dos santos. Estamos vivendo tempos em que muitas ideias com relação a congregar estão sendo difundidas por aí. Não precisa congregar. Pessoas feridas com a igreja, que se decepcionaram com uma liderança, pessoas que estão desanimadas, procuram se apoiar em alguma coisa que dê a elas a sensação de que isso dá a elas o alvará para saírem da comunhão. Eu sirvo a Deus em casa e tenho comunhão com Deus em casa da minha maneira, do meu jeito. Não preciso de uma igreja, pois na igreja há muitos pecados. Na igreja há muita falsidade. Veja, as pessoas nunca se veem como o problema da igreja.
Elas nunca dizem, vou sair da igreja porque eu sou um problema para aquela igreja. É sempre as pessoas que são um problema para mim. O pecado está sempre no outro e nunca em mim. Elas querem um ambiente perfeito, com pessoas perfeitas, porque se acham perfeitas. Quando na verdade somos todos imperfeitos, unidos nas nossas diferenças, nas nossas fraquezas, adorando ao único que está aqui, que é perfeito, e é o único que você deve olhar. O dia que você olhar para Jesus e ver falha, aí você sai. A Bíblia nos compara com uma ovelha. Você já viu ovelha que vive sozinha? Você já viu ovelha sem pastor? Qual a possibilidade dessa ovelha sobreviver numa selva? Enfrente uma vespa ou uma abelha, você facilmente vai acabar com ela. Agora, vai mexer com uma colmeia ou vai mexer num vespeiro? Assim é você isolado, é fácil. E a Babilônia sabe disso, e ela te isola, e ela coloca na minha e na sua cabeça que estamos bem sem Cristo. Eu tenho a mesma comunhão em casa, não muda nada. Irmãos, sejamos sinceros. Eu não estou resumindo a vida cristã ao culto e a vir à igreja. Existe a comunhão que você e eu temos com Deus em casa. Mas o culto, a comunhão é ordenado por Deus. No congresso de jovens, ano passado, eu falei alguma coisa sobre as características da ovelha. E eu me lembro que eu falei que a ovelha é o único animal da fauna, que não possui nenhum mecanismo de defesa. Nenhum. Todos os outros animais, eles possuem alguma defesa, ou possuem uma garra muito afiada, ou presas, fortes, ou alguma toxina, ou um veneno. Você tenta chegar perto de um gambá, ele tem um sistema de defesa que ele solta uma toxina e é um cheiro insuportável. Você vê aí peixe elétrico, que dá choque. Enfim, todos os animais têm o seu mecanismo de defesa, um ferrão. A ovelha é o único que não tem nenhum. É por isso que Deus nos compara com uma ovelha. Porque a única defesa da ovelha está na pessoa do pastor que conduz a sua vida junto ao rebanho. É por isso que nós somos comparados com uma ovelha. Porque a nossa defesa, ela vem exclusivamente do alto, de Deus. A ovelha, ela não possui praticamente visão. É um animal praticamente cego, possui uma miopia, uma espécie de miopia severa. A ovelha não é capaz de enxergar muito à frente, ela só tem uma visão periférica e pequena das coisas. É por isso que o pastor está sempre puxando, porque a ovelha está sempre desviando e indo para lugares perigosos, porque ela não é capaz de enxergar o perigo ali na frente. Qual a possibilidade de uma ovelha andar sozinha? Precisamos estar juntos, irmãos. Parece clichê, mas é porque juntos somos mais fortes. E o diabo sabe disso. E é por isso que ele quer te isolar. É por isso que ele quer te desgarrar do rebanho. Você pode até dizer que ficará longe da comunhão e isso não afetará nada a sua vida espiritual. Sejamos sinceros. É a primeira coisa que acontece
quando estamos ficando fracos, é a vontade de não vir ao culto, de não procurar as pessoas, e vamos nos afastando, e vamos nos esfriando. Não se isole. Tenha uma rede de irmãos em Cristo que você possa orar durante a semana. Porque quando eu falo de comunhão, é mais do que vir ao culto, celebrar e sair. É comunhão, é unidade. Fiquemos atentos àqueles que entram por essas portas e que saem sem ser notados, para trazermos essas pessoas à comunhão. Lideranças promovam comunhão, porque é na comunhão que Deus ordena a bênção, é na comunhão que somos fortalecidos. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que somos um corpo. Somos um corpo, irmãos. Temos muitos membros. Nem todos os membros têm a mesma função. Somos muitos, mas em Cristo somos um só, no corpo. E a palavra de Deus vai dizer que desse corpo, Cristo é o cabeça. O pé não pode fazer a função da mão. A mão não pode fazer a função de ouvido. A mão precisa do ouvido, o ouvido precisa dos olhos, eu preciso de você, você precisa da pessoa que está do seu lado, precisamos do que está lá atrás, do que está aqui na frente. Por quê? Porque no corpo temos funções diferentes. Para os que acham que conseguem sobreviver fora do corpo e da comunhão, a pergunta é: quanto tempo um membro amputado consegue viver longe do corpo? Em casos de acidente, o atendimento precisa ser muito rápido. Porque ao desligar aquele membro do corpo, ao amputá-lo, ele inicia imediatamente um processo de morrer. É automático, ele começa a morrer. Porque ele deixa de receber a irrigação do sangue, que corre pelo corpo. Um dos maiores desafios em relação à doação de órgãos é a questão logística. Quanto tempo um órgão suporta depois que você tira de um corpo, até que você coloque ele em outro corpo? Ele não sobrevive muito tempo fora. No caso do coração e pulmão, o tempo máximo é de 4 horas. Olha o desafio, a pessoa morreu, a outra que está na fila do transplante, isso precisa ser muito rápido. Corre para o hospital, porque chegou o coração, chegou o pulmão, e ele não pode ficar fora do corpo. Ele tem que estar no corpo. Somos membros do corpo, e membro fora do corpo deixa de receber o suprimento de sangue necessário para que ele tenha saúde e vida. Somos também comparados a uma videira. Jesus disse: eu sou a videira, né? Somos comparados à videira? Não, somos comparados aos ramos da videira. A videira é Cristo. E vós são os ramos. E o conceito de tirar um ramo de uma árvore é o mesmo do que tirar e amputar um membro do corpo. É o mesmo. A morte é inevitável. É a mesma dinâmica. Somos comparados também a um edifício, onde Cristo é o alicerce. E ali nós somos como pedras edificadas, conectadas. No caso do corpo, Jesus é o cabeça. No caso da videira, ele é a própria videira. No caso do edifício, ele é a pedra angular. E nós somos os tijolos, as pedras menores, que precisam estar juntos, conectados. Você consegue imaginar um prédio, onde o alicerce está aqui, um tijolo está ali, a outra pedrinha está lá. O edifício precisa estar junto,
precisa estar coeso. Em todos esses exemplos, nós precisamos estar juntos. Em todos esses exemplos, quem dá a sustentação é Cristo, quem dá a direção é Cristo, e quem dá a vida é Cristo. A pedra angular, para você ter uma ideia, era uma pedra usada na fundação, na construção, e que servia como alicerce. A pedra angular, ela também era chamada pedra de esquina, ou pedra fundamental. Fundamental porque era fundamental para a edificação. Fundamental porque sem ela não se tinha o que construir. Fundamental porque ela era a primeira a ser lançada no solo. Ela era de esquina porque ela era em formato angular de 90 graus. E ela ficava na quina. Ali na junção das duas paredes temos um ângulo ali, uma esquina, um ângulo de 90 graus. E essa pedra era colocada na quina, na esquina da construção, e toda a construção era feita em cima dessa pedra que ficava ali no cantinho, dando sustentação. Ela era assim chamada, porque era fundamental para a construção. Ela dava sustentação. Ela era o ponto de partida, a primeira e a principal. Assim é Cristo na igreja. Ele é o primeiro, Ele é o principal, Ele é o fundamental. Entende que sem um membro, o corpo, dependendo do membro, até sobrevive. Ele fica incompleto. Quem morre é o membro amputado. O corpo, ele sobrevive. Agora, corpo não sobrevive sem cabeça. Edifício não se sustenta sem alicerce. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem por aí em Israel que eu sou? E os discípulos disseram: mestre, dizendo que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Moisés, outros dizem que o Senhor é Elias. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Daqueles que andam com Jesus, Jesus espera uma definição melhor de quem Ele é. E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa, Pedro? Não. Jesus estava edificando a igreja na afirmação que Pedro fez de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus estava ali lançando o alicerce da igreja, que era Ele mesmo. E Ele vai dizer: edificarei a minha igreja sobre esta pedra. E Ele vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é um edifício, não esse prédio, mas um edifício espiritual. E ela tem uma pedra de esquina chamada Jesus Cristo. E nós somos pedras lançadas nesse edifício, conectados. E quando o inferno vem e dá contra este edifício, ele não prevalece. Porque esse edifício tem uma pedra, tem um alicerce chamado Jesus. Chamado Jesus. A pedra de esquina precisava ser grande. Não estamos falando de qualquer pedra, não servia a qualquer pedra. Era uma pedra eleita. Eles buscavam várias pedras que tinham aquela característica que poderia ser a pedra fundamental. E a primeira característica é que ela precisava ser grande. Ela precisava ser forte. Irmãos, a pedra da igreja, a pedra sobre a qual a igreja está edificada, é uma pedra grande, é uma pedra forte.
Depois de escolhidas, candidatas à pedra fundamental, elas passavam por processos, por ensaios, por testes. Essas pedras eram submetidas a choque térmico, altas temperaturas, baixas temperaturas, pancadas, batidas. E essa pedra precisava suportar essas pancadas, essas mudanças de temperatura. Muitas iam quebrando no caminho e uma ia permanecendo até que eles chegavam àquela pedra. Essa pedra é capaz de suportar as intempéries. Essa pedra é capaz de dar sustentação ao edifício. Essa é a nossa pedra. Ele não foi escolhido aleatoriamente. Deus tinha muitos anjos no céu. Poderia designar a qualquer um deles para morrer, mas o Senhor Deus chamou o maior, o principal, a sua primícia. Na cruz, no madeiro, a pedra fundamental da igreja foi submetida a teste de resistência. Ele foi massacrado pelo carrasco romano. Ele foi rasgado pelas chicotadas. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Cuspiram no seu rosto. Ele entrou num turbilhão, numa tempestade terrível. Ele entrou numa fornalha de ira, de desprezo, de dor. Ele foi submetido à tumba fria, sozinho, abandonado, largado, desprezado. E Pedro vai dizer que a pedra que os construtores rejeitaram, ele foi rejeitado. Mas essa pedra rejeitada, Pedro disse que veio a se tornar a pedra principal, a pedra angular. Depois de passar por todos esses testes, depois de mergulhar nas profundezas da terra por 3 dias, ele se colocou de pé, o sepulcro se abriu, e ele se apresentou a Deus como a pedra aprovada. Ele pode suportar o peso da igreja. Ele pode dar a sustentação que a igreja precisa. Ele pode sustentar a tua vida nessa fase, nesse problema, nesse deserto, porque Ele é pedra aprovada. Como não estarmos edificados sobre essa pedra, irmãos? Como não? E a segunda coisa para terminarmos que a Babilônia faz, a segunda estratégia, a primeira, te afastar do culto. A segunda, tirar a tua identidade. Tirar a tua identidade. Quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, Nabucodonosor faz algumas coisas. Dentre elas, ele muda o nome desses jovens. Quer coisa que identifique mais você do que o seu nome? Além disso, os nomes tinham um significado, irmãos. Olha como é que o diabo é sutil. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, os 3 amigos eram Ananias, Misael e Azarias. Ananias significa Deus foi gracioso comigo. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa é Deus quem me ajuda. Ao se chamarem pelo nome na Babilônia, eles estariam constantemente se lembrando de Deus. Quando chamavam Daniel, chamavam, Deus é meu juiz. Você viu o Deus foi gracioso comigo? Aí Daniel dizia, eu vi, ele estava com quem é como Deus. Ontem ele tinha saído com Deus é quem me ajuda, o tempo inteiro. O que Nabucodonosor faz? Tira o nome. Ele dá a Daniel o nome de Beltesazar, que significa Baal proteja o rei. Ele dá a Ananias o nome de Sadraque, que significa comandante de Acu, que era uma divindade babilônica. Ele pega o nome de Misael e coloca Mesaque, que significa quem é como Acu, que
que era a divindade babilônica. E o nome de Misael era quem é como Deus. Ele tira o quem é como Deus e bota quem é como Aku, uma divindade babilônica. E Azarias ele coloca Abed-nego, que significa servo de Nebo, que é outra divindade babilônica. Ele tentou tirar a identidade daqueles jovens. Ele muda os nomes e ordena que os rapazes sejam instruídos em toda a cultura babilônica. Agora eles vão fazer uma imersão na cultura caldeia. Agora eles vão ser educados e criados dentro de um sistema politeísta que acreditava em vários deuses. Agora eles deveriam ser instruídos, tudo isso está em Daniel 1, depois você lê em casa, na língua dos caldeus. Ele roubou o idioma, o hebraico foi morrendo, eles começaram a falar aramaico, ao final dos 70 anos, quase ninguém mais falava hebraico. E a palavra, as escrituras estavam em qual língua, irmãos? Hebraico, ele estava querendo roubar a palavra também. Eles foram perdendo o idioma, a identidade. Eles foram imersos nos costumes, padrões, na astronomia, na matemática, na ciência e na religião da Babilônia. Era uma espécie de faculdade, 3 anos que eles foram submetidos a isso. Tira o nome. Não tem mais templo, não tem mais culto, come na mesa do rei, dos manjares. Depois de 3 anos, eles se apresentariam ao rei, se aprovados, eles se tornariam servos do rei no palácio, veja, teria emprego. Um bom emprego na mais alta corte, na maior potência do mundo. A Babilônia estava oferecendo emprego bom. A Babilônia estava trabalhando para desconstruir tudo o que aqueles meninos aprenderam em Jerusalém. Mas Daniel decide não se contaminar. Daniel decide amar a Deus. Quando o rei levanta a estátua de ouro do texto base da mensagem, todos já estavam se dobrando, irmãos, com exceção de Ananias, Misael e Azarias, que disseram: ó rei, se o Senhor quiser nos matar, nos mate. E quem é o Deus que poderá livrar? O nosso Deus, se quiser, nos livra. Mas se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, não nos dobraremos diante da estátua de ouro que o rei construiu. Ei, jovem, quanto tempo na faculdade é necessário para que a Babilônia entre e arranque os valores? Quanto tempo na federal para começar a relativizar Deus e a Bíblia? Cadê os Daniéis, os Ananias, os Misaéis e Azarias, que não deixam de ir não, eles foram. Mas eles disseram e eles decidiram: eu não vou me contaminar. Eu continuarei servindo a Deus na Babilônia, ainda que isso me custe a vida. Quanto tempo é necessário? Aqueles que decidem firmemente, aqueles que dizem: eu vou me manter fiel a Deus. Ele pode tentar tirar a minha identidade, mas Ele não vai roubar do meu coração a palavra do meu Deus. Eu sei que o meu Deus vive, eu sei que Ele é único e sei que Ele está de pé. Para finalizar, o diabo não estava investindo no fracasso deles, estava investindo na vitória. Quem não queria passar por uma universidade na cidade mais deslumbrante do mundo? Se o diabo não puder investir no teu fracasso, ele não tem problema em investir no teu sucesso, desde que ele consiga roubar a tua identidade em Deus e te afastar da presença de Deus. Ele não terá problema em ver você subir altos degraus na sociedade, se ele puder ver você com isso se afastando da presença de Deus. Em Daniel 5, Daniel já está velho. E o rei da Babilônia já não é mais Nabucodonosor, é o seu neto,
Belsazar. Belsazar era filho da filha de Nabucodonosor. E Belsazar resolveu dar um banquete na Babilônia. E nesse banquete ele chamou as mulheres, suas mulheres, concubinas, seus príncipes, seus nobres. E essa festa foi regada a muito pecado e muita orgia. Belsazar, então, tem uma péssima ideia. Ele manda ir lá no templo do Deus da Babilônia e pegar os utensílios do templo de Jerusalém, que Nabucodonosor tinha trazido para a Babilônia. E ele começa a tomar aqueles vinhos naquelas taças de ouro do templo. Lembra da grande meretriz, assentada numa besta com a taça de ouro? O rei da Babilônia com as taças de ouro do templo. A Bíblia diz que uma mão apareceu na sala e um dedo escreveu na parede uma sentença. Ele manda chamar Daniel, sua mãe o convence, chama Daniel. Ele está aqui, ele é dos cativos de Judá. E Daniel se apresenta a Belsazar já velho, irmãos. E Belsazar vai perguntar: tu és aquele Daniel que veio entre os judeus? E ele vai dizer: sou eu, rei. E Daniel vai ler aquela sentença: Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. E que o Senhor estava naquela noite tirando o rei da Babilônia e entregando aos medos e persas. A palavra de Deus diz que naquela noite Belsazar morreu. A história diz que naquela noite, enquanto Belsazar fazia o seu banquete, o Império Persa, através do seu rei Ciro o Grande, estava invadindo a Babilônia, cidade considerada intransponível pelos seus muros e pelo rio Eufrates que cercava a Babilônia. O Império Persa, o exército persa desvia o rio e através de túneis invade a Babilônia. Ele toma o poder da Babilônia, Belsazar é morto. E Ciro se torna um instrumento de Deus para a libertação do seu povo, um tipo de Cristo, um homem que nem conhecia Deus. Um homem que 200 anos antes foi profetizado por Isaías, antes dele nascer, e Isaías o chamou pelo nome, Ciro. O Senhor disse: meu ungido, o meu pastor. A palavra de Deus nessa manhã eu encerro dizendo: o Senhor Deus tem um Cristo, uma pedra angular, e Ele quer libertar você do poder, da influência da Babilônia. O apóstolo Paulo vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, Ele nos libertou do império e nos transportou para o reino. Ele nos transportou do império para o reino. Mas, irmão Bruno, o império não é maior do que um reino? Um império não é algo mais grandioso do que um reino? Mas a característica de um império, irmãos, e dominar e conquistar, como a Babilônia fez, e obrigar os povos dentro da sua cultura e da sua religião. Deus te liberta desse império de escravidão, onde você andava debaixo da batuta do diabo, debaixo de um jugo pesado do diabo, e agora Deus te transporta para um reino do Filho, um reino de amor, um reino agora onde você não serve debaixo de opressão, você serve porque você ama, você serve porque Ele é bom, você serve porque Ele é maravilhoso. Você pode curvar a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Babilônia, dos seus prazeres. Sabemos que essa perseguição nem sempre é explícita, Senhor.
muitas vezes é velada, muitas vezes é cultural. A batalha é ideológica, Senhor. E nós muitas vezes nos calamos porque todos nos olham e querem esperar a nossa resposta. E a pressão para contar aquela mentirinha. E a pressão para dizer, realmente não é bem assim. Eu sou crente, mas eu não sou fanático. E a Babilônia vai nos afastando. O predador vai nos isolando, Senhor. Nós vamos nos conformando com este mundo. E a tua palavra diz, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor te dá força nessa manhã, meu irmão, para que você possa se manter de pé na comunhão, para que você possa ter em Cristo a tua esperança, para que você possa se posicionar de forma corajosa, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Reveste os jovens e adolescentes desta igreja, Senhor, que eles possam se posicionar e decidirem no seu coração, firmemente, não se contaminarem com as iguarias do rei, não se contaminarem com os deleites e prazeres da Babilônia, e que o Senhor nos fortaleça e nos dê graça, e nos encha do teu Santo Espírito, porque foi isso que fez a diferença na vida de Daniel, Senhor. A Babilônia não entendia. Eles diziam que Daniel, ele possuía o Espírito dos deuses, mas na verdade Daniel possuía o Espírito Santo. E o Espírito Santo na vida de Daniel fez de Daniel um farol no palácio da Babilônia. Fez Daniel se manter por anos e anos e décadas da mesma maneira, fiel. Que o Senhor faça isso nas nossas vidas. Que o Senhor nos encontre fiéis, Senhor. Que o Senhor nos ajude a não negarmos a fé e a não deixarmos a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Babilônia, lugar hostil. Mas com a graça de Deus, você vai vencer. Amém?